Saudações alvinegras, galera, o mercado da bola está agitado no Galão, hein? Meus queridos, o Bahia City vem forte para tirar o goleiro titular do Galo, oferecendo aí um salário bilionário e um bom contrato aí para o nosso querido Everson. Mas e aí, o Galão vai deixar? É isso que a gente vai acompanhar nas últimas notícias aqui do Galo. Separei para vocês um trecho, galera, dos donos da bola. Bora acompanhar essa notícia aqui e o debate aí se vale a pena ou não liberar o Everson e buscar um outro goleiro no mercado. A gente vai conferir tudo aqui na opinião dos comentaristas e já eu volto aqui também para arrematar esse vídeo, galera. Se inscreva, deixa o like e bora conferir. Mas antes da proposta oficial chegar, chegou o interesse, né? A sondagem e, de fato, o Everson tem razão. Isso não mexeu com a cabeça dele. Se mexeu, mexeu para melhor. Porque ele fechou a temporada, literalmente, ele fechou a temporada. Porque se não é ele no gol do Atlético, a tragédia teria sido muito maior, muito maior. André Cristino, tudo bem, Andrezão? Tudo jóia, HG. Com você, que é a primeira vez. Contigo é a primeira vez que já tive, fiquei com o Eltinho. Com o Eltinho você já veio, eu já fui à Rede Minas. Eu não tenho certeza se você estava na apresentação. Não, era o Luciano, eu estava na bancada. Luciano, você estava na bancada comigo e hoje você vai abrir falando exatamente do Everson, porque a diferença do que ele ganha para a proposta que o Atlético recebeu é muito grande. Você acha que ele fica ou sai? Eu acho que depende muito do que o Atlético vai dar de contrapartida, né? O Atlético, eu acredito que mesmo se não chegar nos valores do Bahia, tem chance sim do Everson permanecer, mas teria que aproximar, aumentar relativamente o que ele ganha hoje, né? Hoje é um valor muito discrepante. E quando a gente pensa em uma SAF no futebol hoje de empresas, é mais do que normal a gente ver essa inflação. E me preocupa muito, HG, essa inflação que há no futebol brasileiro, né? Eu estava vendo a matéria aí, a carne teve uma inflação no mês de 12%, no futebol brasileiro deve estar uns 50%, 60% de inflação os jogadores nessa época do fim de ano. Aliás, você falou uma coisa muito importante, que você me puxou um assunto que nós vamos tratar daqui a pouco. Atenção, torcedor do Cruzeiro. Daqui a pouco tem uma saraivada de informações e tem uma informação que, assim, eu acho que é o que vocês queriam ouvir. Daqui a pouco. E tem outras também, jogadores que foram oferecidos, Cruzeiro até que falou, opa, quero, mas depois quando foi estudar valores, que o André acabou de falar aqui, o futebol está inflacionado demais, gente. Inflacionado demais. Qualquer jogador meia boca está querendo R$500 mil por mês. Um negócio esculhambado. Muitas informações sobre o Cruzeiro daqui a pouco. Tiagão, meu zagueiro. Você jogou ontem na pelada da imprensa? Não fui não. Perderam um grande zagueiro. Com certeza. Né? Você acha que o Everson fica ou sai? Aliás, eu vou te mudar a pergunta. Você acha que ele deve ficar ou deve sair? Você está aí analisando o lado do Atlético e dele. Assim, primeiramente, boa tarde a você, os colegas, pessoal de casa. O Everton, acho que por R$1 milhão ele tem que sair. Né? Pensando pelo lado do jogador, R$1 milhão. Aí você tem que analisar o seguinte, né? Retirar as camisas do Bahia e do Atlético, pensar nos projetos. Qual é o time que vai ter um grande investimento no próximo ano? Qual o time que vai disputar a Libertadores? E um time que vai dobrar o seu salário? Para o jogador, seria melhor ir para o Bahia, mas para o Atlético, na minha opinião, seria trágico perder o Everson nesse momento, porque o Everson, para mim, é um dos maiores nomes como goleiro da história do Atlético. Ô, Thiago, mas assim, ok, do ponto de vista do jogador é preciso ele tomar essa decisão na carreira para poder ganhar mais dinheiro, mas do ponto de vista do Atlético não pode perder um jogador desse. Caro é o que não dá resultado, né, HG? Sempre. Então, pelo amor de Deus, perder o Everson significa perder o quê? Um goleiro que é uma certeza no clube. Hoje é referência no futebol brasileiro. Exatamente. Muita gente pega no pé dele. Naquela época de São Paulo, de fato, ele deu algumas derrapadas. Ninguém pega no pé dele, não. Pois é, mas pelo amor de Deus, cara, de 2021 pra cá, acho que é indiscutível que o Everson é um dos maiores goleiros do Brasil. E pra ter um time campeão, você precisa ter goleiro. O Bahia tinha Danilo, Marcos Felipe, né? Marcos Vinícius, fugiu o nome agora, no gol e por isso deixou de ganhar muitos pontos. O Atlético só não tem uma derrota histórica numa final de Copa do Brasil, graças ao LeBron James, que está passando o copião dele na tela. Então é imperativo que a temporada do ano que vem, mesmo que ainda não saiba o técnico, comece já renovando o contrato do Everson e que seja feito rápido. Boa tarde para todo mundo. Ainda me assusta o Atlético não ter dado um passo à frente nessa situação. Já é algo que vem sendo falado há pelo menos 2 meses. Né? Não é de agora que surgiu a história do Bahia tentar tirar o Everson daqui. O Everson, ele recebe menos da metade do que é proposto para ele. O Atlético deveria fazer uma proposta saudável
para ele nesse momento, para o Everson permanecer no Atlético. É um movimento que o Atlético tem que fazer. O Atlético tem um grande goleiro na reserva. O Matheus Mendes é um grande goleiro, é um menino promissor, mas o Everson é uma liderança do time, é um cara já provado. O Everson é um jogador campeão dentro do Atlético e que foi importante ao longo da temporada. É um cara que passou por adversidades, passou por uma cirurgia, teve o problema na mão direita, voltou, se destacou, então ele comprovou que mesmo sob pressão que ele viveu, ele é importante para o Atlético. E eu pergunto uma outra coisa, é tão difícil encontrar um bom goleiro ou um grande goleiro que o Bahia está vindo de 3 janelas de investimento. 3 janelas de investimento. E o Bahia não encontrou o seu goleiro. Prova disso a dificuldade que é ter um grande goleiro. No futebol brasileiro, quantos times têm um grande goleiro e que o próprio time fala assim, temos total confiança? O Flamengo é muito difícil ter isso. E uma outra pergunta, quantos goleiros no futebol brasileiro ganham na casa de 1 milhão? São poucos também. Então a proposta que o Bahia faz, ela é sim encantadora, mas cabe ao Atlético valorizar um grande nome que ele tem no elenco. Ele tem um grande nome no elenco. Eu entendo que o Atlético pode olhar toda essa situação e passar pela cabeça de dirigentes do Atlético que o Atlético também tem um substituto à altura. Eu tenho certeza que o Matheus Mendes será um grande goleiro, mas a maturação no futebol pro goleiro, ela é mais tardia. E o Everson hoje é uma realidade do futebol brasileiro. Ele é um cara que foi lembrado em convocações de seleção. Então ele precisa ser valorizado à altura dele, nesse momento. E no futebol brasileiro, poucos têm essa capacidade. Eu preciso perguntar agora a vocês, quando o jogador é referência para o time, normalmente não se espera entrar no ano do vencimento do contrato para você buscar uma renovação. Você já faz bem antes para evitar exatamente o assédio e tal. O Everson fez um ano memorável com a camisa do Atlético. Vocês acham que demorou demais para o Atlético tomar a decisão de, bom, antes de pintar uma proposta, eu já vou renovar, porque é uma referência, é um goleiro que dessa idade que ele está, para mais 2, 3 anos, eles crescem muito, porque para goleiro é a maturidade é fundamental, né? Vocês acham que demoraram demais para uma ação nesse sentido? Porque é o seguinte, o Atlético precisa resolver logo. Ou cede com o Bahia pagando para retirar ele agora e ele já sair, porque se esperar para qualquer decisão, meio do ano ele sai de graça. Eu sinceramente, eu acho que a parte da diretoria tinha dúvidas se o Everson era um grande goleiro, assim como parte da torcida cobrou o ano todo. Eu acho. Como parte da torcida cobrou o ano todo, tem torcedores que até hoje acham que o Everson tem que sair, não é para ficar no gol do Atlético. Eu acho que parte da diretoria pensava igual, não tinha essa certeza, não bancava o Everson como um grande goleiro e ele se provou na temporada, tanto que despertou o interesse do Bahia. E, né, acho que é inteligente o Atlético botar na ponta do lápis, fazer a conta o quanto que é benéfico a permanência do Everson no elenco. Porque se ele sai, o SIGA, né, o Centro de Captação do Atlético, até hoje ele não se mostrou efetivo em buscar jogadores em fim de contrato. O John do Botafogo foi contratado de graça. Nessa questão de não teve que pagar nada para nenhum clube, estava sem contrato. Então, teve isso. O Atlético ainda não foi efetivo nessas compras. Quem ele trouxe sem contrato não deu bem. Então, pega esse valor que seria investido num grande goleiro, dilui no contrato do Everson, aumenta um pouco o salário. É uma boa, é uma excelente contratação a permanência do Everson para 2025. André, é justamente isso que você falou, quando você pensa assim, o Atlético ter que ir ao mercado buscar um grande goleiro, olha a dificuldade que é. Por isso que eu falei das 3 janelas do Grupo City no Bahia. Eles tiveram 3 janelas e não conseguiram buscar o goleiro ideal. Então, aí eu pergunto para todos, se o Bahia, com dinheiro sobrando, não conseguiu buscar um grande goleiro em 3 janelas, o Atlético, com um clique, vai conseguir um substituto para o Everson? Não está conseguindo ninguém. Então, vê ali, pensa o que é buscar um grande goleiro. Ô André, me dá os goleiros que estão em final de contrato aí. Põe na tela, por gentileza. Vamos entrar nessa tela aqui. O Everson é um deles. O Léo Jardim, que aliás está forçando a barra porque ele quer um aumento substancial também. Acho um bom goleiro. Matheus Cunha,
23 titular. anos, um jovem goleiro. Não foi titular. Não foi titular. E o Rafael, que eu acho muito pouco provável que saia do São Paulo. Nunca. Muito pouco provável. São Paulo demorou a ter esse grande goleiro novamente, depois de tanto tempo. Não, e o Rafael foi Fernando reserva Ribeiro. do Everson. Foi Na minha opinião, o Everson é melhor do que os Quando três. o Rafael... Todos. Quando a gente erra, os caras que estão fora, eles não esquecem, né? Então fica só apontando. Qualquer coisa com determinado jogador que você falou, não vai jogar nada e o cara arrebenta, ou o contrário, os caras te cobram. Quando o Rafael era reserva do Everson aqui, eu entrava no jogo aberto sistematicamente e falava, São Paulo, o goleiro que vocês procuram está aqui no Atlético. Isso. Reserva do Everson não é porque é reserva do Everson que seja um goleiro ruim, não. Ele vai chegar aí, ele vai tomar conta da titularidade, vai ganhar títulos, aí não deu outra. Né? 2 títulos e, poxa, goleiro de uma boa idade, se cuida, um baita de um cara e tal. Caráter. Então, isso, cara bom caráter e tal. Tem mais aí, André? Deixa eu ver a lista. Melhor não ver não, cara. O Rafael Cabral Melhor quer não pra ver, você, não. Velton. Rafael Cabral se apresenta ao Cruzeiro em 2025. É o Tem último ano de contrato. Ele se 25. apresenta ao Cruzeiro. Rafael Ele é Cabral goleiro do nem Cruzeiro. pagando o Pois é, mas Galo. não fica. Detalhe. O Ronaldo, o Anderson Também vem esse contrato em 25. tem algumas propostas, mas deve renovar com o Cruzeiro. Ele Pelas informações que eu obtive hoje, ele deve renovar com o Cruzeiro. E a questão do Fábio, né? 44 anos e tal, que eu também acho muito pouco provável Não que saia sai do também, Fluminense. não sai do Fluminense, mas sai do só um Fluminense. detalhe, ô Everton. A nota do Fábio no Sofá Escola, 7,19. número de defesa é a mais por alta de jogo todas, É a André? mais alta é a do Fábio. Pra mim desses todos aí, só o Fábio que faz frente ao Everson. A disputa é essa mesmo, né? O Fábio e o Everson. Agora, é curioso. Mas o Rafa, os números do Rafa são muito bons. São muito bons. São muito bons. Olha lá, É 25 curioso que- jogos, 27 gols. Que o Fábio faz sombra ao Everson com as mãos. Porque com os pés o Everson é Não, o Everson é o infinitamente melhor superior a ele. com os pés no Brasil. Do Brasil, disparado. No Brasil, disparado. Disparado. Mais que o Everton do Palmeiras. Disparado, dá disparado, não tem discussão. Chega a ser Tem assim, discussão. chega a ser até... eu fico imaginando o torcedor que está no estádio e atrasa uma bola para ele, com a marcação em cima, a tranquilidade dele. Cara, para dominar essa bola e recolocar em jogo é um negócio impressionante. 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 Um pouco ele consegue dominar. E o Everson tem... Mas se o Everson sair, você contrataria algum desses aqui? Nossa. Não. Gente, O HG. A eu solução vou mais falar barata é eu o vou ser Everson. repetitivo aqui, cara. Eu vou ser repetitivo. O Bahia tem dinheiro pra caramba, tem dinheiro, e em 3 janelas não achou um goleiro ideal. Que pega, hein? Pega, Não, mas olha eu isso. acho... Pega, mas o Everson é melhor. Se o Thiago HG. tivesse aqui, ele ia falar, e é bonito. E é bonito. Segundo o site Transfer Market, E é né, quem bonito. gosta dessas plataformas, é o goleiro mais caro de todos aí, cara. Avaliado em 7 milhões de Léo euros no Jardim? mercado. Então não fez- é barato você contratar ele. fez uma Mas boa é porque temporada. ele é pra mais caramba. novo. Né? Ele é Pega- mais novo. claro, isso leva em O consideração Everson também. é uma questão, o Everson é o mais barato, porque ele tem 34 anos, ele tem no mínimo ali umas 5 anos de auge, pior das até 44 40, anos, pô. até É o Fábio, 40 anos cara. na pior das Até hipóteses. 38 ele tá na Você auge pode ainda. contratar qualquer outro goleiro e chegar aqui e o cara não se adaptar a Belo Horizonte, não se Isso. adaptar ao time, Isso, ao time. acontecer uma porrada de Ô, coisas. Thiagão, Né? Ele já tá Thiagão, aqui, gente, é mais fácil. Tiagão, quantos goleiros que passaram pelo Atlético e foram trágicos? Quantos? Vê, Nossa. tenta, vai nem lembrando. Não, pra falar é Não, fácil. Juninho, Carini? Edson. Carini era goleiro de Edson, seleção. Carini era goleiro de Aranha. seleção, Aranha. Fábio Costa. É uma gama de goleiros. Costa. Que o Fábio São Costa. Paulo, gente, o São Paulo, Fábio antes do Costa. Rafael chegar São também era uma Paulo teve sucessão problema. de Cara, erros. goleiro, a gente tá falando de maturação, é uma posição para ganhar maturidade dentro do futebol e para existir transição é a mais complexa. E eu vou dizer a mais. transição é difícil. Eu vou dizer mais a vocês aí do Atlético. Vocês estão no mercado. Olha aí, cara. Vocês falam muito sobre a questão da SAF, o tamanho do clube, onde vocês querem colocar o clube e tal, embora não tenham cumprido até agora. Sinceramente, por mais que a proposta seja recusável, no mercado de escassez de bons... Eu não estou dizendo que no Brasil não tenha bons goleiros, estão empregados e com contratos em vigência. Tanto que nós mostramos aqui alguns que têm contratos já que estão finalizando. Mas pelo menos 2 deles aqui não vão sair do... Eu acho que o Anderson não sai do Cruzeiro, Rafael não sai de São Paulo e o Fábio. Então 3 não saem dos seus clubes. Então, O Léo também, eu só. sinceramente, eu acho que é chamar o Everson para uma boa conversa. Agora, se vocês colocarem para o Everson aquilo que vocês colocaram na entrevista lá... não, aqui. peraí, aqui, não, você é amigo da casa, olha o que você conquistou aqui, vamos te dar você 50 você mil de pegar um aumento número- aqui, ele vai dar uma banana pra vocês. Qual vai que é o embora. número que você trouxe do Léo Jardim? 7 milhões de euros. Então dá mais de 40 milhões. Você faz um contrato de 4 anos com o Everson, dá 10 milhões por ano, praticamente 10, 12 milhões, 1 milhão por mês. Pra você deixar de contratar um outro cara que você não sabe Não se dá vai menos de 1 encaixar. milhão.
Não, se pegar aí 4 anos, estou arredondando para baixo, 6 para 1 aí. Mas que seja aí, dá para você contratar o Everson, que já está aqui. Barata. Em relação ao que você vai pagar, é pouca diferença, né? Talvez dobrar o salário dele, que seja. E você tem a certeza que o cara está adaptado, que o cara pega muito. Então, eu acho que o Atlético vai ter que dobrar e dar um pouquinho mais. Para o quê? Ele nem chegaria a 1 milhão, viu, gente? Se dobrar e jogar um pouquinho mais, nem chegaria a 1 milhão. Pelas informações que eu tenho sobre o salário. Detesto ficar falando de salário de jogador, detesto. Mas para esse caso a gente precisa estar colocando. Não chegaria a 1 milhão, mas eu acho que pela história que ele construiu aqui, pela identificação que ele tem com o Atlético, acho que não distanciando muito do valor que o Bahia está colocando, ele ficaria no Atlético. E vou dizer mais para vocês aqui antes do Gabriel. Eu duvido que se o Rodrigo Caetano estivesse aqui, teria deixado esse contrato estender para o ano, a renovação para o ano de finalização dele. Eu também duvido, e até falar em cima disso, que ele tinha perguntado sobre, poxa, como é que o Atlético chegou nessa situação, como é que aconteceu isso? Se for pegar a postura da diretoria do Atlético nesse último ano, foi bastante reativa, né? Se a gente for pensar, tinha a contratação do Gustavo Scarpa já adiantada, já era uma coisa que estava sendo alinhada há anos com o Rodrigo Caetano, mas depois chegou quem? Chega Brian Palacios, que é uma indicação do Siga, chega o Robert, que para que Robert veio, né? O Robert não se provou em nada com a camisa do Atlético, e depois na janela de meio de ano, contrata um jogador que foi indicado pelo técnico, que é o Fausto Vera, contrata o Lianco também, bom jogador, mas só 3 contratações, que a última vai ser o fugiu agora, é o Davidson, porque o Hulk estava machucado. Então é uma diretoria que não foi proativa no mercado, não estava se colocando no mercado, então agiu reativamente e não me surpreende, exatamente por ter esse tipo de comportamento, deixar o contrato do Everson chegar para o último ano. E se demorar foi só no perigo, né, cara? Foi só no perigo que existiu uma reação. Então agora tem que reagir, né? E a tendência é piorar, porque o Vitor, ele não tem essa experiência de sentar com o jogador, de sentar com o empresário. Então a tendência é piorar a situação do Atlético para essa janela de início de ano. Não, e outra coisa, o Vitor ele tem um comportamento, como é amigo do clube, né? Cara do clube e tal, de aceitar um não dos R's, sabe? De dizer, ó, eu preciso renovar aqui, o cara tá pedindo tanto. Sabe aquele traquejo que só o tempo de janela te dá? Ele não tem, cara, não adianta. Não adianta. E outra coisa, eu duvido que o Vitor bata na mesa para peitar qualquer ordem que venha de cima. Porque o Rodrigo Caetano peitava. Sim. Porque no Cruzeiro, o Alexandre Matos acredita se quiser. Por mais que tenha um dono, ele também bate na mesa e peita. Sabe? Teve a questão da Leila lá no Palmeiras agora com o Anderson Barros, também bateu na mesa. Eu não sei se o Vitor tem esse perfil, enfim. E já vem vocês de novo falar do Vitor. Deve ser que tá tudo bem, né? Na direção de futebol do Atlético. Por isso que a gente tem falado. Caso o Everson deixe o Galão, vocês confiariam a titularidade ao Matheus Mendes? Eis a questão. Comente aqui se você confiaria em Matheus Mendes para assumir a titularidade do Galo. Bom, galera, Matheus Mendes, na minha opinião, é um ótimo goleiro, muito promissor, mas acho que falta experiência, né? Eu não sei se quando vir uma pressão, com uma sequência maior de jogos, se ele dá conta, né? A gente não sabe, porque, infelizmente, é um goleiro que é pouco testado aí no Galo, né? Na minha opinião, poderia ser até mais utilizado aí. Visto o cenário de goleiros, o melhor se fazer, galera, realmente aí é aumentar o salário do Everson e oferecer ele aí mais uns 2 anos, né, de contrato, que aí, né, o contrato dele terminaria em final de 25, né, no caso ia até 27. Não daria muito mais do que isso de contrato, né, porque não dá para fazer contratos muito longos também com um valor bem elevado, porque vai ganhar um aumento aí, né, galera? Então, o Galo deve fazer uma proposta para ele ganhar 800 mil por mês, por aí. E é isso aí, galera. Qual é a opinião de vocês? Confiaria? Entregaria? Deixaria essa confiança aí para o Matheus Mendes? Ou você renovaria aí com o goleiro Everson? Na minha opinião, é um bom goleiro. Tem fases ruins e boas fases. Mas a defesa do Galo também, né, galera? Vamos combinar que, né, a defesa do Galo esse ano foi bem traumática e também não dá para colocar tudo só nas costas do Everson, né? Mas é isso, comenta o que você achou e a sua opinião aí sobre a renovação ou a saída de Everson. O mercado da bola tá esquentando, hein, galera? Saídas, chegadas, a qualquer momento eu tô de volta com mais notícias aqui do Galão da Massa para vocês. Um forte abraço, aqui é Galo.